Nesse vídeo a gente vai comparar um pedacinho de uma frase em português, francês e inglês para ver como é que funciona a concordância nessas línguas. Antes de começar, vamos conversar. Esse vídeo aqui não está sendo feito para fazer você passar raiva, esse vídeo não está sendo feito para te convencer a falar errado, esse vídeo não está sendo feito para ensinar errado para as pessoas o português, e esse vídeo também não está sendo feito para dizer que o português é melhor ou é pior que as outras línguas. Mas eu acho que vale a pena essa reflexão. O que acontece? Pra gente que fala português brasileiro, a concordância é uma das regras, digamos assim, mais simples que existem na língua. Se eu vou usar um sujeito no plural, também vou usar um verbo no plural. Se eu estou falando de mais de uma pessoa, eu vou colocar o artigo no plural e o substantivo no plural. Por exemplo, vamos pegar uma construção bem simples do português para começar a ilustrar o que eu estou tentando dizer. O menino. A gente sabe que essa frase está no singular, estou falando de uma pessoa só. E se eu quiser colocar ela no plural, ela vai ter que virar os meninos. Todos os elementos vão para o plural. Se eu tivesse aqui uma frase completa com o verbo também deveria ir para o plural. Essa é a recomendação da norma do português. Se a gente pegar esses mesmos elementos em inglês, no singular a gente tem the boy e no plural the boys. Nesse caso aqui foi só acrescentar um S. Mas a gente só mudou o substantivo, o artigo continuou o mesmo. E se a gente pegasse em francês, no singular essa frase seria le garçon e no plural ela seria les garçons. Vocês podem notar que na escrita aparece um S no plural, mas ele não é pronunciado. Eu vou traduzir esses trechos para o português de uma maneira forçada para a gente refletir sobre como funciona a concordância em cada uma das línguas, pelo menos com esse recorte que eu peguei. Então, esse exemplo do inglês, se a gente fosse trazer para o português, seria o correspondente de o meninos. Por quê? Porque só um dos elementos, que é o substantivo, foi levado para o plural. O artigo continuou igual. Em francês, por escrito, a gente teria uma correspondência de os meninos. Mas oralmente, na linguagem falada, somente um dos elementos vai para o plural, que é o artigo. Só ele muda de pronúncia. O menino e meninos, a gente fala do mesmo jeito. Agora, o artigo, se for no singular, a gente fala le, e se for no plural, a gente fala le. Então, existe uma diferença. Traduzido para o português, seria mais ou menos a mesma coisa de dizer na escrita os meninos e na fala os menino. Então vocês estão vendo aqui por escrito, mas vamos pensar na língua falada, no uso do dia a dia. Tanto em inglês quanto em francês, apenas um dos elementos falados tem uma marca que indica o plural. Daí a gente pode tirar a afirmação de que em português a concordância é um traço redundante. Por que é redundante? Porque existe uma repetição. Eu coloquei marca de plural em tudo. Em inglês e em francês, não. Isso também leva a gente a pensar outra coisa. Vamos imaginar uma pessoa que não tem conhecimento formal da língua portuguesa e que fale sempre os meninos. Quando essa pessoa quer falar de um menino só, ela sabe que ela deve falar o menino. Quando ela quer falar de dois, ela sabe que ela precisa mudar pelo menos um elemento da frase para indicar que ela está falando do plural. Em os menino, apesar de essa não ser a forma aceita na língua portuguesa, a gente tem a informação de que é mais de um menino. Mesmo que um elemento esteja no singular, eu sei que ela está falando de mais de uma pessoa. Então, corresponde um pouco a essas duas outras estruturas, que só tem um elemento que tem marca de plural. Eu estou dizendo que qualquer jeito de falar serve? Não. Em língua portuguesa não serviria, por exemplo, dizer o meninos. Por quê? Ninguém fala isso. Essa é uma construção que não existe. Então, mesmo a pessoa que não tem o conhecimento formal, ela sabe que é o artigo que tem que ir para o plural, e não o contrário. Ela jamais diria o meninos. Ninguém fala assim. Pelo menos nenhuma pessoa que cresceu no Brasil, aprendeu a falar português, falaria o meninos. Ou seja, essa sim é uma construção que não existe na nossa língua, embora se assemelhe um pouco com o que acontece no inglês. O que significa tudo isso? A concordância do jeito que a gente faz, colocando todos os elementos no plural ou passando todos os elementos para o feminino, não é uma condição para que a língua funcione bem. Ela é uma convenção, ou seja, a gente percebe pelo uso que se houvesse só um elemento sendo flexionado para o plural, o sentido seria o mesmo. A gente consegue comunicar a mesma mensagem usando só uma marca de plural. Mas não é assim que o português funciona, pelo menos não formalmente. Então, quando vocês ouvirem alguém falando alguma coisa do tipo os menino, para pensar que em francês é como a pessoa falaria e não teria problema nenhum,
Porque para uma pessoa que fala francês, o errado seria produzir o som de S, que tem na escrita, mas não na fala, em todos os lugares. Ou seja, quando a gente se importa com determinada construção da língua, não é exatamente porque ela é essencial e porque sem ela nada vai fazer sentido. É muito mais porque a gente está acostumado e porque a gente aprendeu que aquele é o jeito como deveria ser. Isso que eu estou mostrando parece ser uma evidência de que não necessariamente a concordância é uma condição para o bom funcionamento, para a comunicação, já que outras línguas conseguem funcionar de maneiras diferentes e não tem nem problema nenhum nisso. Eu já falei, mas eu vou repetir. Eu acho que existe uma ideia difundida de que os linguistas querem que aceite qualquer coisa na língua. E, na verdade, o papel de um linguista não é, em momento algum, ditar o que é certo, o que é errado, o que é melhor. O linguista só olha para a realidade e descreve o que ele vê. E o que a gente vê olhando para a realidade do português? A gente vê que colocar um elemento no plural seria suficiente para indicar esse sentido. Tudo bem, não é esse o padrão. Quando alguém fala de maneira a se desviar do padrão, essa pessoa está sendo julgada por uma série de motivos e isso aqui não é uma campanha para que a gente abra mão da concordância em português como ela é hoje, é só uma reflexão para mostrar que não é nenhum crime quando alguém fala os meninos, não é um assassinato à língua, tá tudo bem, tá funcionando do mesmo jeito. Eu comparei o português com o inglês e com o francês porque são as línguas que eu conheço melhor. Se você conhece outras línguas e pode contar pra gente quais são as diferenças, quais são as semelhanças, seria muito legal. A gente agradece se você puder deixar o seu comentário. Muito obrigada para quem assistiu até aqui e se você gosta do canal, lembre de se inscrever.